Fala galera, Felipe aqui novamente, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência sobre como foi morar em 30 países diferentes e o que eu aprendi com isso. A primeira coisa é que a gente se importa muito com as coisas erradas e muito com o que as pessoas acham ou esperam da gente, né? Principalmente quando você mora em outros países. Por exemplo, eu e meu irmão, a gente morou na Ásia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Japão. E como são culturas extremamente diferentes, uma língua totalmente diferente que não tem nada a ver com português, a gente tinha a liberdade de sair na rua, falar qualquer coisa, gravar vídeo sem se preocupar, sem ficar com ansiedade, sem ficar ali com vergonha. Então, e você acaba vendo que ninguém se importa com você. Ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo, pro que você tá falando. Por exemplo, eu poderia estar ansioso aqui de gravar esse vídeo, de ficar pessoas me olhando, me julgando, mas você acaba entendendo que ninguém se importa com você. E você acaba internalizando muito isso para a sua vida. E principalmente quando você se importa com a aparência, quando você se importa com julgamento, esse tipo de coisa. Se você é uma pessoa tímida, você consegue ter essa libertação, você consegue se superar nesse sentido e você vê que no final é tudo coisa da sua cabeça, né? Uma outra coisa também que eu reparei muito é que o brasileiro, principalmente, é um povo que se contenta com muito pouco. A gente se contenta com o mínimo. A gente tem, se você for comparar o salário hoje brasileiro com o dólar, o salário é $200. $200 nos Estados Unidos ou no resto do mundo praticamente, você não sobrevive nem uma semana. Então, o brasileiro, ele vive literalmente na miséria. E óbvio, por conta da população também, por conta do governo, são problemas e problemas que assim, é uma lista infinita de coisas que a gente pode colocar aqui. Mas o problema o maior que eu vejo também é que ninguém quer fazer nada para mudar isso. Aqui a gente é comprado de forma muito fácil. Eu não tenho dinheiro para ter uma casa legal, eu não tenho dinheiro para ter um carro bacana, mas eu tenho Big Brother e eu tenho os amigos para ver o jogo no final de semana e ficar bebendo no bar. Isso daí é se contentar com pouco, né? É você viver muito abaixo da realidade que você pode viver. Principalmente, por exemplo, eu não morei lá, mas eu fui para Luxemburgo, que é o país com o maior PIB do mundo e tudo mais. Todo mundo lá tem casa grande, todo mundo lá tem carrão, todo mundo lá vive bem, todo mundo lá come em restaurante todo dia, sai todo dia. E a qualidade de vida é excelentíssimo. O poder aquisitivo das pessoas, né, falando financeiramente, é fortíssimo. Todas as pessoas lá falam no mínimo 3, 4 línguas diferentes, já sai da escola falando 3 línguas diferentes. Então eles são doutrinados de que o básico deles já é como se fosse o altíssimo nível no Brasil. Então é literalmente como se você estivesse em outro planeta, né? Você vê que lá, se você fala lá, por exemplo, lá eu conversei com pessoas e tudo mais e falei sobre violência do Brasil e as pessoas ficavam abismadas, né? Eu pegava ônibus para ir no interior, para poder ir nos castelos lá que eu quis visitar. Criancinha de 5 ou 6 anos pegando ônibus sozinha, desse tamanho, assim, pequenininha, bate na minha cintura com o crachazinho da escola. E eu falava, no Brasil isso aqui é impossível, porque tem sequestro e tudo mais, a violência. E o pessoal ficava literalmente abismado de entender que existe algum lugar desse na Terra. E eles também ficavam abismados de que como que a gente se sujeitava a viver nessa situação. Como que a gente... Eita, caiu uma folha aqui. Como que a gente se sujeitava a viver nessa situação de medo, né? A gente vive com medo, um país que se vive com medo, um país que tem alta violência, um país que a gente não consegue ter a liberdade, né, que a gente merece. Um outro ponto também, que literalmente é um divisor de águas para quem faz viagens internacionais, para quem conhece outros lugares, é que você muda a sua perspectiva do que é viver a vida. Por exemplo, eu olho no Instagram o pessoal que trabalhou comigo quando eu era CLT, o pessoal que é amigo de infância, postando fotinho de cerveja, mesinha de bar, festinha no final de semana. Até hoje, pessoal com 30 anos de idade seguindo essa mesma rotina e posta aquele negócio lá: estou vivendo.
Eu não tô aqui para julgar ninguém. Se você tá fazendo o que você gosta, se você tá feliz com isso, se isso para você é viver, pouco me importa, porque eu tô preocupado com o meu. Só que assim, eu fico abismado, que eu fico perplexo na verdade, é que o mundo é tão gigante, mas tão gigante, que você se limitar a achar que todo final de semana beber com seus amigos no bar é viver a vida, meu, sinto muito, mas você não conhece nada da vida, você nunca vai viver nada da vida. Por exemplo, eu fiquei um bom tempo em Montenegro, que eu mais queria conhecer nos Balcãs, né, ali no leste europeu. Lá eu fiz algumas trilhas, eu fiz uma trilha lá que durou 10 horas, que a gente subiu uma montanha, desceu depois a montanha e caiu naqueles lagos que fica entre as montanhas, aquele lago com aquela água azul bebê, extremamente limpo, extremamente lindo. Quem quiser ver, tem as fotos lá no meu Instagram e tudo mais. E assim, foi uma jornada para chegar lá, né? A trilha foi extremamente difícil, a gente fez com guia lá e tudo mais. Foi extremamente cansativa, 10 horas caminhando e subindo e descendo e cansando e pô, não conseguia respirar. Mas tudo valeu a pena quando a gente chegou lá no lugar. Tudo valeu a pena quando a gente chegou no lago, quando eu vi aquela paisagem. Aquela paisagem foi uma das coisas mais bonitas da minha vida. O lugar que eu estava morando, eu peguei um apartamento que era na Baía de Kotor. Depois vocês procurem aí. E era um apartamento que dava a visão diretamente para a baía, né? Não era um apartamento, eram casinhas que ficavam próximas, assim, que parecia flats, né? E aí, enfim, a minha visão do quarto era de frente para a baía. E é uma das visões mais bonitas que eu já vi na minha vida. Aquilo para mim é viver. A experiência de você estar lá. A disciplina de você conseguir falar, não, eu vou chegar até o final da trilha, eu vou conseguir me superar. A superação de você terminar aquilo e falar, hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu conheci algo que tem importância de fato na vida, que vai mudar o meu pensamento ou vai me enriquecer de alguma forma, seja financeiramente, seja culturalmente. Eu também morei, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu morei em algumas cidades diferentes dos Estados Unidos e isso foi bem legal porque você acaba conhecendo um pouco de cada cultura de cada cidade, né? Porque os estados lá, cada um tem a sua lei, cada um tem as suas regras, então difere muito de um para o outro. Por exemplo, eu morei em Miami. Lá é um lugar mais dos boyzão, tem bastante festinha, tem a Ocean Drive lá, que pô, a gente ia lá, tem os barzinhos, as festinhas. Muito se vive ali por aparência, né? Então você pega ali um apartamento de 20, 30 mil reais por mês, todo mundo chega de carrão no rolê, todo mundo tem roupinha de marca. É um rolê mais de aparência, né? As pessoas, elas estão ali mais ligadas por conta do dinheiro. Aí depois eu também morei na Califórnia. Na Califórnia, o pessoal é mais praieiro, o pessoal é mais de boa. Isso depende do lugar, né? Los Angeles ali eu achei bem feio e tudo mais. Mas, por exemplo, em San Diego é uma pegada mais praiana, o pessoal mais tranquilo, o pessoal troca ideia e tudo mais. Então é uma outra vibe, você sente uma energia bem melhor. Mas o que eu queria falar? De Salt Lake City. Salt Lake City, eu morei lá na neve, quando estava nevando, né? Porque eu queria fazer aula de snowboard e tudo mais. E, pô, é um pessoal um pouquinho mais fechado, porque é uma cultura mormon que tem lá, né? A predominância lá é mormon. E até pelo frio, né? Por conta do frio as pessoas são um pouco mais fechadas. Mas lá eu fiz uma trilha sozinho por um lugar que chama Wind Cave, seria a Caverna do Vento. E aí nessa trilha foi umas 2, 3 horas caminhando na neve, sem nenhum equipamento específico. E passei por paisagens extremamente absurdas, montanhas cheias de neve e pô, vi até pegada de urso, né? Inclusive deve ter sido muito perigoso o que eu fiz ali, mas foda-se, eu queria ir, eu fui e eu fiz o que tinha que ser feito. E então isso pra mim é viver, ver essas paisagens, conhecer essas culturas, enriquecer culturalmente. Então, como eu tava falando, eu fico perplexo das pessoas acharem que viver é literalmente ter o mínimo, é literalmente ter um confortinho básico ali, se apegar àquilo e achar que aquilo é a melhor coisa do mundo. Tem alguém hoje, nesse momento, que está num iate lá não sei aonde, que custa 100 milhões de dólares, com
20, 30 mulheres bebendo à vontade. E como é que você pode achar que você pegar um ônibus e ficar suando 2, 3 horas por dia é o suficiente para sua vida? Eu sei que tem muita gente que fala, mas dinheiro, não sei o que lá. Tem muita gente que não acredita nela própria, né? Se você não acredita em você mesma, aí ninguém vai acreditar em você mesmo. Então você já tá ferrado já de qualquer jeito. Mas assim, enquanto tem uma pessoa que tá chegando lá, tem uma pessoa que ela conseguiu alcançar patamares maiores que o meu, eu tenho uma visão da onde eu quero chegar. E a visão é sempre crescer. E eu vejo que as pessoas são muito acomodadas, né? E isso em qualquer lugar do mundo, principalmente em culturas esquerdistas. Eu não tô nem aí pra política, pra mim não faz diferença. O que tiver lá vai ser ruim de qualquer jeito, principalmente aqui no Brasil, que o buraco é muito mais embaixo, né? Mas você vê que em culturas esquerdistas, as pessoas elas tendem a querer mais benefício, as pessoas elas tendem a querer fazer menos e receber mais. E a Europa tem um problema muito grande com isso. Inclusive eu não gostei de morar em Paris por causa disso, né? Porque é uma cultura semelhante aqui do Brasil, né? Pouco se dá, né, de trabalho, de esforço, e muito quer receber, né? E então as pessoas elas não gostam de sair do conforto. E uma coisa que eu aprendi também vivendo todos esses países e tudo mais, é que os momentos que eu mais cresci financeiramente, pessoalmente, espiritualmente, mentalmente, foi quando eu estava desconfortável. Procure sempre estar desconfortável. O ideal é você sempre estar desconfortável. O homem, principalmente, ele não foi criado para ter conforto. Ele foi criado para ter conquistas. Imagina antigamente quando as pessoas tinham que ir para a guerra. Tinha que lutar, se matar por algo que nem era provavelmente a ideologia delas. Elas eram forçadas a ir para a guerra. Ou nos primórdios, quando o cara tinha que lutar contra um leão para poder ter comida. Aquilo era desconforto. E hoje a gente é muito confortável. É muito confortável você pegar o seu celular e você ficar lá na porra do Instagram, do Facebook, ficar vendo Reels, gastando o seu tempo, que é a coisa mais preciosa dessa terra. O seu tempo não vai voltar mais. Então, sempre procure estar desconfortável. Todas as pessoas que eu conheci na minha jornada, que são milionárias, que são bem-sucedidas, que são confiantes com o que elas são, elas sempre procuram estar desconfortáveis. Ou melhor, elas sempre fizeram coisas que geraram desconforto. E essas coisas que geraram desconforto foram as coisas que fizeram elas conquistarem tudo que elas têm hoje. Então, inclusive, leve isso para sua vida. Isso é algo incomum das pessoas de sucesso. Todas as pessoas de sucesso, todos os milionários, eles se sujeitaram ao desconforto. Eles abdicaram a vida de conforto, eles se sacrificaram por um bem maior. Eu sacrifiquei, depois de muito tempo que eu aprendi mais sobre a vida, eu sacrifiquei relacionamentos, festas, coisas banais que não iriam me levar a lugar nenhum, para correr atrás do meu objetivo. Hoje eu sou livre, hoje eu tenho minhas empresas, hoje eu viajo o mundo, hoje eu faço o que eu quiser. E para mim não vale nem tanto os bens materiais, do meu celular, do meu carro, da minha casa. Não, o que vale para mim, a minha luta, ela foi para um objetivo específico, que foi a minha liberdade. A minha liberdade era o único bem que eu queria ter na minha vida. E para você ter liberdade, ela está totalmente relacionada ao dinheiro. O rico compra tempo. Quando você tem dinheiro, você começa a delegar atividades, você começa a delegar tudo que te ocupa tempo e que não vai te trazer mais dinheiro ou que te não vai trazer nenhum tipo de benefício. Então a liberdade, ela custa caro, né? Não é fácil você ser livre, não é fácil você ser bem-sucedido, mas você tem que pensar com você mesmo o quanto que você quer. Se esse sonho ele é grande o suficiente para você tirar a bunda da cadeira e você ter vontade de fazer as coisas que você precisa fazer. Por fim, pessoal, uma coisa também que é muito interessante é que o Brasil, ele é um dos países, principalmente a América Latina, né? Brasil, Colômbia, esses países mais próximos aqui da nossa região, a gente tem muito mais malícia que todos os outros países do mundo. E eu falo isso com muita propriedade.
Na Europa, principalmente, como você não tem aquela questão da violência, como você não tem essa questão de sempre estar com um senso de perigo, então o que acontece? As pessoas elas acabam não adquirindo a malícia que a gente tem que adquirir para poder sobreviver no Brasil. E isso eu tô falando como algo positivo, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem mais malícia de poder, chegar numa mulher, começar a trocar ideia, começar a desenrolar, levar ela pra cama na mesma noite. A gente tem a malícia de chegar em qualquer lugar e, conhecer as pessoas, trocar ideia, ser o centro das atenções do lugar. A gente tem a malícia de poder ver maldade onde as pessoas não veem. A gente tem a malícia de repente, enxergar uma oportunidade de ganhar dinheiro onde as pessoas normalmente não enxergam. Então, um dos pontos positivos que eu levei do Brasil é essa malícia, é você ter essa malemolência, né? Inclusive um insight meu pessoal aqui, só para finalizar, pessoal, é que assim, eu entendo que isso é uma questão geográfica até, porque aqui no Brasil a gente mora num país tropical. Por exemplo, agora tá mais de 30 graus, tá um puta de um calor. Então a gente vê a necessidade de ser expansivo. No calor a gente fica mais expansivo. A gente quer andar, a gente quer se locomover, a gente tá suando. E por conta disso, as pessoas elas tendem a ser mais calorosas umas com as outras. Você vai no Rio de Janeiro, o pessoal gosta, de se abraçar, de se pegar, de se beijar. As mulheres não têm problema em ficar pelada na rua, são pessoas mais expansivas. E isso tem muita relação com o calor, né? Então, isso é um dos pontos positivos de você morar num lugar tropical, que você consegue ter essa malícia, essa malemolência, né? De poder chegar nos lugares e conseguir desenrolar. Isso você tem que levar para a vida. Na Europa isso funcionou muito. E na Rússia também isso funciona muito. Eu nunca fui para a Rússia, mas todo mundo que vai para lá fala que, arrebenta de pegar mulher, de conhecer as pessoas, de virar o rei lá, principalmente porque as pessoas lá são mais fechadas, elas são mais na delas. Aí chega alguém lá, dá ideia nas loironas, nas modelos e sai pegando todo mundo, a pessoa, né, ela é vista como um rei. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Se inscreve aí no canal, é de graça, não vai custar nada pra vocês. Curte, compartilha e bora pra próxima.